Olá, amados irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Já quero desejar às mamães um feliz Dia das Mães nesse dia 12 de maio. Que Deus abençoe você de forma especial, minha querida irmã. Hoje falaremos sobre a realidade bíblica do cuidado com o corpo. O texto principal diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. O resumo diz assim: é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. O cuidar do corpo é uma necessidade. Porém, nós vamos nos deparar com pessoas que cometem muitos exageros. E nesses exageros que eles cometem, acabam por trazer prejuízos. Tem pessoas, mulheres, homens até mesmo, que estão trazendo prejuízos irreparáveis, a ponto de perderem a sua vida devido à estética, um mau procedimento. Então cuide-se, cuide bem do seu corpo, mas de preferência à luz das Sagradas Escrituras. 3 objetivos: saber que Deus nos criou seres sexual, conscientizar do perigo do mau uso do corpo e da sua sexualidade e compreender qual é o propósito da sexualidade humana. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 12 a 15, diz o seguinte, e é o nosso texto bíblico: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o corpo e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, o Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que ajuntam com a meretriz faz-se corpo com ela, porque serão, disse, 2 numa só carne. Olha aqui como Paulo trata essa questão com a igreja de Corinto, dizendo para eles que todas as coisas eram lícitas, mas ele não podia fazê-las todas. Por quê? Porque nem todas estava de acordo com a sua caminhada cristã. Introdução. O que a fé cristã inspirada na Bíblia fala acerca da sexualidade humana? O que Deus preparou para que não abuséssemos do nosso corpo e não fosse dominado pelo pecado? É o que veremos nesta lição. Vamos lá. Deus nos criou seres sexuais. Falaremos um pouquinho sobre a criação divina. Somente 2 sexos. O pecado de Adão e Eva não foi o pecado do relacionamento sexual. A criação divina. O cristianismo ensina. Nós acreditamos no criacionismo, não no evolucionismo. Que pela palavra de Deus, ele criou homem e mulher. 2 pessoas distintas, física, psicológica e sexualmente. Homem e mulher, segundo Gênesis capítulo 1. Então, Deus deixou bem definido em criar 2 sexos, homem e mulher. Não há aqui no Gênesis possibilidade de haver o terceiro sexo. O que Deus criou entendendo que o homem e a mulher, eles iriam completar-se. Ao unirem-se, ao casarem-se, ambos deixariam de ser 2 para ser agora uma só carne, ligada, unida por esse amor grandioso. Isso segundo o que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Repetindo, diz assim, agora, somente 2 sexos. Quando Deus criou o homem e a mulher, os fez macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, verso 27. O Eterno limitou em sua sabedoria
qualquer outras formas de arranjo biológico sexual, ordenando que as mulheres nascessem com os cromossomos XX e os homens XY. Isso nos dá a ideia de que pela ciência, a ciência não tem como dizer que isto não é verdade. Pelo contrário, ela vai atestar que toda a mulher vai nascer com cromossomos XX e o homem com os cromossomos XY. Dá uma diferença, tem uma diferença. E Deus já fez assim, diferente, o homem e da mulher. Isso nos dá a ideia de que ainda que as pessoas entendam diferente, e aqui vale ressaltar que cada um vive do jeito que acha que deve viver, segue os padrões que acham que devem seguir. Porém, o que a Bíblia nos ensina é isso: Deus fez homem e mulher. Mas, se alguém não entende dessa forma, então vai viver a sua prática do jeito que acha que deve. Porém, a Bíblia nos orienta assim: homem e mulher unindo para formar uma nova família. De homem e mulher fora do que a Bíblia ensina é algo que pode contrariar até mesmo a ciência. Por mais que a ciência está muito evoluída, mas ela não tem como mudar esta realidade. Ela pode trazer uma maquiagem, pode tentar fazer reparos aqui, ali, acertar, consertar, mas biblicamente já está determinado. O pecado de Adão e Eva não foi relacionamento sexual. Sim, não foi. Até porque quando Deus entrega Eva a Adão, ele se apaixonou assim que ele vê a Eva. Eu acredito que ali, passados dias, eles descobriram uma forma de estar amando um ao outro, de um estar conhecendo o outro intimamente. E isso é prazeroso. Então podemos dizer que Deus, além de fazer o primeiro casamento, ele foi testemunha do primeiro casamento. Então não foi a questão do sexo. Alguém fala que é o sexo, outros atribuem o pecado à maçã, que o fruto foi a maçã. Não tem como saber se o fruto foi a maçã. Não tem como. E não podemos afirmar isso, que o pecado foi deles ali no jardim foi o sexo. Não foi. Não tem nada a ver. Eles já tinham o seu relacionamento íntimo. O que o pecado fez foi trazer assim algo que futuramente iriam trazer a eles um prejuízo irreparável. Isso que aconteceu. Perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. Falaremos um pouquinho sobre a prostituição, o aborto e as formas distorcidas de sexualidade. A prostituição. A palavra de Deus nos faz sérias advertências contra a prostituição. Tal prática era comum entre os povos que não serviam a Deus, como até hoje. Hoje a questão da prostituição, do adultério, da fornicação, são práticas que acontecem que nós sabemos que não tem base bíblica para o crente proceder dessa forma. Então, o crente ele vai procurar caminhar andando de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então, nós vamos ver aqui que quando o povo de Israel sai do Egito, chega um determinado momento que Balaão é convidado, é pago, para quê? Para lançar tropeços, lançar palavras de maldição contra Israel. Só que ele não faz isso, mas ele vai ser sagaz ao dar uma orientação para aquele rei. Faz o seguinte: introduz mulheres, coloca mulheres perto, monta acampamento perto, casa perto e oferece as suas mulheres para eles. E isso aconteceu.
Então o povo se prostituiu. Sim, o povo se prostituiu. E ao se prostituir, trouxe prejuízos para todo o povo, a ponto de esse pecado de prostituição levar um grupo de mais de 24 mil morrerem no deserto só por causa desse ato que eles fizeram em tomar as mulheres do outro povo para estarem se contaminando. Outra questão aqui é a questão do aborto. Muito se tem falado, muito se fala nos direitos, não é verdade? Se pregam muito os direitos, se pregam os direitos das crianças. Nunca se ouviu falar tanto nos direitos dos animais. Sim, temos que preservar, cuidar dos nossos animais, até porque os animais, eles são seres, né, irracionais, mas fazem parte da nossa vida, então temos que cuidar. Mas e da vida humana? E da criança que está sendo formada no ventre? Não cabe também um cuidado de estar cuidando desta criança? Quantas mulheres desejam engravidar e não podem engravidar? Fazem os longos tratamentos em busca de uma criança e não conseguem ter esse filho. E de repente, outras que podem engravidar, engravida e depois para com a gestação no meio do caminho. Nós dedicarmos a conscientização por uma boa causa sobre a natureza, sobre os direitos humanos, isso é tudo muito importante. Concordo que seja muito importante. Porém, nós não podemos esquecer que uma criança, um bebezinho, ele já, ao ser gerado, o coraçãozinho dele já começa a pulsar. Ali já é uma vida que está sendo gerada. Mas isso são as práticas que o mundo tem trazido, contrariando a palavra do Senhor. Isso por quê? Mas por que acontecem os abortos? Tem abortos que são necessários, tem abortos que acontecem de forma espontânea, tem abortos que precisam ser até provocados, porque de repente o bebezinho, infelizmente, já faleceu no ventre, então tem que ser provocado aquele aborto. Mas outras praticam aborto porque querem viver uma vida sexualmente livre. Só que tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Forma distorcida da sexualidade. Deus criou homem e mulher. Essa regra divina vem sendo obedecida desde a concepção da raça humana. Talvez isso Satanás ele tenha lutado tanto contra os inocentes. Sempre quando ele tem oportunidade, ele mata os meninos. Ele mata as crianças. Porque as crianças é algo de bênção. É algo bom, algo lindo que Deus criou. Quando o povo começa a crescer, o rei do Egito manda matar os meninos ainda quando nascesse. Isso é Bíblia, está na Bíblia. Quando Jesus ele nasce, Herodes vai mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Olha só que coisa terrível. Olha que situação difícil. Está na Bíblia, está escrito na Bíblia. Então nós vemos que, por causa disso, nós vamos ver que há essa guerra. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus faz menino e menina. Então Satanás ele vai lutar sempre para desfazer aquilo que Deus tem feito. Caminhando para o final, no 3, o fim da sexualidade humana. Como assim, pastor? Vai chegar um dia que o homem vai deixar de ser homem e a mulher vai deixar de ser mulher? Na eternidade, sim. Na eternidade, nós seremos sem sexo. Por quê? Porque o sexo ele só é para esta vida aqui. Para crescermos, multiplicarmos e povoarmos a terra. Eu fiz a minha participação. Tenho 3 filhos.
outros têm mais, outros têm menos, mas nós estamos dentro desse contexto. Mas quando nós tivermos os nossos corpos glorificados, não estaremos mais sujeitos a isso, a essa questão de precisar do ato sexual para nos satisfazer essa nossa parte carnal. Jesus vai até contar, ele vai responder a alguns que chegam para ele e fala uma pergunta, dizendo assim: Jesus, como vai ser isso? Está lá em Mateus capítulo 22. Jesus, como vai ser isso? Nós conhecemos uma história de uma mulher que casou com um homem, esse homem morreu e não deixou herança. Porque se deixasse herança não teria problema, a memória daquele homem continuaria. Casou com o segundo também morreu, e assim foi, até que ela casou com o sétimo, e o sétimo também morreu. E por fim a mulher também morreu. A pergunta para eles foi essa: e agora, Jesus? Na eternidade, de quem ela será esposa? Do primeiro, do segundo, e assim sucessivamente, ou do último? Aí Jesus vai dizer para eles: olha, na eternidade não existe isso. Na eternidade, nem se casam e não se dão em casamento. Casamento é para esta vida aqui. O nosso lado da necessidade sexual é para essa vida aqui. No céu não tem nada disso. O nosso corpo estará totalmente glorificado para estar com o Senhor para sempre. Do mesmo modo também, aqueles que morreram sem Cristo também não serão seres sexuais ou com desejos sexuais, só que tem um problema, porque eles não terão seus corpos transformados. Do jeito que morrerem aqui, eles ressuscitarão lá, emendado, remendado, cheio de pedaços, cheio de coisa, mas vai ser isso para sempre. Mas também lá não tem relacionamento íntimo. Lá tem dor e sofrimento eterno. Enquanto a glorificação para os salvos é gozo e alegria no espírito, nós vamos ver que a questão lá, para eles não. Vai ser sofrimento eterno. E isso nos diz o quê? Que eu e você precisamos nos preparar para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Cuide bem do seu corpo. Ele é morada do Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo. Permita que o Senhor atue na tua vida, você jovem que está namorando, adolescente, juvenil, irmão, irmã, enfim, namore, mas cuide do seu corpo. Não avance o sinal, permaneça casto até o casamento, que Deus vai te honrar, tá bom? Deus vai te honrar. Concluindo, diz assim: a sexualidade humana foi planejada por Deus, isso é uma bênção, mas também um desafio, pois é preciso que cuidemos do nosso corpo de acordo com a vontade de Deus, nos abstendo da prostituição e de outras práticas que podem nos levar à perdição eterna. Tá bom? Reitero uma vez mais, feliz Dia das Mães para todas as mamães, em nome de Jesus. Venha comigo no canal. Daqui a pouquinho seremos 150 mil em nosso canal, em nome de Jesus, e nas nossas demais redes sociais também. TikTok, Facebook, WhatsApp. Venha para o nosso Instagram, para o X, o antigo Twitter. Venha estar com a gente e vai ser muita bênção. Um forte abraço.